Salve, salve, família tricolor, vamos começar o vídeo de hoje, pedindo pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, comentar, pra estar me ajudando a bater uma meta aí de 200 inscritos, atualmente temos 154, então vamos lá, se inscrever aí pra ajudar eu tá batendo 200 inscritos, até o final do mês, que eu acredito que tá próximo, mas eu acredito que também dê pra vocês bater essa meta, né? Vamos começar o vídeo de hoje falando do Lisieiro. O Lisieiro, que está em fim de contrato, né? Ele tem os últimos 3 meses do contrato dele e aparentemente ele não vai renovar com o São Paulo. Até porque o São Paulo fez ofertas de renovação, só que o valor que o São Paulo mandou para ele não agradou, né? O Lisieiro. E o valor que o Lisieiro pediu, a contraproposta do Lisieiro, foi uma contraproposta muito alta. Então também não agradou o São Paulo, que não quis renovar o contrato dele por conta da contraproposta dele ser muito alta. Então, o Lisieiro, ele pode sair de São Paulo nos próximos 3 meses. Não tem propostas de nenhum clube ainda no momento, mas ele pode estar tendo o ciclo dele no São Paulo encerrado. Outro jogador que também pode estar tendo o ciclo no São Paulo encerrado é o Igor Vinícius, que também tá passando por uma renovação de contrato, né? Não sabemos se o São Paulo vai renovar ou não ainda no momento, mas a gente pode descobrir nos próximos dias. Se eu descobrir, eu trago essa informação pra vocês. Mas parte da torcida tá querendo que o Igor não renove. Eu entro nessa parte, talvez. Só que eu acredito que o Igor, com o Rogério Ceni, ele jogava bem. Só que com o Zubeldia, com o Carpini, até com o próprio Dorival. Com o Dorival ele ficou a maioria do tempo lesionado. Com o Carpini, ele voltou mais ou menos, né? Jogou mais ou menos ali. Mas o Igor, eu enxergava muito potencial nele. Só que ele não entrega tudo que ele tem dentro de campo, né? Todo esse potencial dele. Ele ainda não conseguiu entregar esse potencial. Só que tem muitas jogadas de velocidade dele que são boas. Ele tem drible. Então, ele é um jogador interessante. Eu acho que o São Paulo renovar com ele não seria um erro, né? O que vocês acham? Vocês acham que o São Paulo renovar com ele seria interessante ou não? Pra mim, eu acho que seria interessante a renovação com o Igor. E dar oportunidades pra ele. Pra ver se ele recupera o futebol dele. Porque eu acredito que o Igor é um lateral bom, né? Ele tá numa fase extrema, como o Caleri também tá, o Luciano também tá. Mas com o Zubeldia, me fala um jogador que tá em boa fase aí. Não tem um jogador com boa fase. Então, eu acredito que a renovação do Igor seria interessante sim, né? Porque o Igor, pra mim, ele é um lateral que ele erra bastante. Ele erra. Mas ele também não é horrendo, horroroso, muito ruim. Ele consegue fazer algumas jogadas. Tem vezes que ele erra os cruzamentos e tal. Mas eu acredito que ele seria interessante como segunda opção ali, né? O Cédric como primeira, ele como reserva. Mas pensando numa gradual volta do Moreira, aí sim seria interessante a saída do Igor. Mas vamos ver aí o que vai acontecer com o Igor nos próximos dias, né? Outro jogador também que não deve ficar no São Paulo é o Luan. O Luan, que também está passando por um momento de renovação contratual, né? Aparentemente não está tendo espaço no São Paulo. O São Paulo não quer mais ele. E esse sim tem propostas, né? Já. Ele tem proposta do Mirassol e de outro clube que eu ainda não sei qual é. Então a chance de ele ir pro Mirassol existe. Então o São Paulo não vai renovar com ele e talvez venda ele pro Mirassol. Até porque ele tá sem espaço. O Luan é um ótimo jogador. Eu aceitaria também a renovação do Luan, né? Mas também aceitaria a renovação do Lisieiro. Mas o São Paulo não vai renovar com esses jogadores. E vai estar perdendo talvez 3 jogadores bons que poderia estar no time reserva, né? Um jogador titular que pra mim joga bem, só que tá na posição errada, é o Oscar, né? O Oscar, ele é meia, mas de vez em quando o Zubeldia coloca ele na volância. E normalmente o Zubeldia coloca ele de ponta, né? Meio que ponta ou meia esquerda, né? Então,
O Oscar, mesmo jogando fora de posição, ele tem os melhores números em participação em gols no Brasil, né? De jogadores que estão atuando no Brasil, o Oscar ele é o melhor. Ele tem atualmente 48 participações em gols. Então, isso mostra a qualidade do Oscar. Mesmo fora de posição, ele participa de gols, ele cria jogadas, né? Imagina esse cara jogando na posição certa. Imagina vem outro treinador aí no lugar do Zubeldia, coloca o Oscar ali no meio mesmo. Esse cara não vira o melhor meia do Brasil? O que vocês acham? Eu acho que ele vira o melhor meia do Brasil fácil. Jogando fácil aí. Desbanca Arrascaeta, Veiga, deixa esses daí perto do Oscar, é tudo pequeno, né? São bons, mas não tem a qualidade do Oscar. Então, vamos ver aí se o Zubeldia vai continuar com ele de ponta, mas eu acredito que o Zubeldia vai deixar ele e o Lucas de ponta. Mas se colocasse os dois de meia também, os dois rendem, né? Essa é a realidade. E ó, o São Paulo terá os 3 próximos jogos do São Paulo, né? Será o primeiro contra o Sport em casa, o segundo contra o Tarjeres fora lá na Argentina pela Liberta, o terceiro contra o Atlético Mineiro fora também, né? Então a gente vai ter 2 jogos fora de casa e 1 em casa. Com o Zubeldia, o São Paulo não tem um aproveitamento tão bom fora de casa. Mas atualmente também não está tendo um aproveitamento bom nem dentro de casa. Então vamos ver aí qual poderá ser o desempenho do São Paulo, né, nesses jogos. Eu acredito que dentro de casa pro Sport a gente até consiga ganhar contra o Tarjeres lá na Argentina. A gente conseguiu um empate, né? Eu não acredito na vitória contra o Tarjeres, e o Atlético Mineiro na casa deles é bem forte. Tem que tomar cuidado, mas normalmente quando a gente vai jogar lá a gente joga melhor, só que perde, né? Infelizmente. Então tem que tomar esses cuidados aí, né? Na zaga, pra não tá tomando gol besta e tá pontuando no início do Brasileiro, que é muito importante tá pontuando. Pra mim, minha opinião, né? As 10 primeiras rodadas do Brasileiro são as mais importantes, né? São as rodadas que vão definir o rumo do campeonato ao decorrer do ano. Então, tá pontuando nas 10 primeiras rodadas é extremamente importante para decidir o futuro mesmo ali do Campeonato Brasileiro. Ó, tá falando agora do Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi, ele tem o fim do contrato aí, né? Também nos próximos 3 meses. Ele só tem 3 meses pelo São Paulo. O contrato dele é de empréstimo. E o São Paulo talvez queira contratar, né, o zagueiro Juan Tressoldi, que é do Sassuolo. E o valor é o valor de 25 milhões. Um valor alto, né? 25 milhões de reais para um zagueiro que nem o Juan Tressoldi, para vir para ser banco. Eu não acho interessante a contratação do Juan por esse valor. Eu acredito que até uns 10 milhões aí de reais é interessante de estar pagando no Juan, mas 25 milhões de reais não é tão interessante assim. Outro jogador, né, que também está passando pelo mesmo processo do Juan é o Marcos Antônio. E o Marcos Antônio, ele tem o contrato também até o final de junho. E o valor do Marcos Antônio é de 27 milhões de reais. Um volante também que viria para ser reserva, não joga tão bem assim, né? As apresentações dele no elenco do São Paulo, quando ele entrou, ele normalmente entra de reserva, mas também quando ele entrou de titular, ele não jogou bem. Eu não gostei de ver o Marcos Antônio em campo. Então 27 milhões também, eu acredito que é um valor bem alto, né, pelo Marcos Antônio, mas o São Paulo gostaria sim de investir esses 52 milhões nesses 2 jogadores. E aí me veio uma dúvida. Por que não pegar esses 52 milhões de reais e investir em outro jogador? Porque 52 milhões de reais dá mais ou menos uns 12 milhões de euros. E eu tava ali no Transfer Market, no Transfer Market esses dias, olhando os nomes dos jogadores que eu acharia interessante pro São Paulo estar contratando, né? E aí eu me deparei com o nome de Casimiro. Ótimo volante,
que já jogou pelo Tricolor, atualmente no Manchester United, que tá sem oportunidades lá, né? O Manchester United quer vender ele. E ele é um jogador que seria interessante a volta dele pro São Paulo. A gente tá precisando de um volante. E ele é 12 milhões. 12 milhões que dá mais ou menos esses 52 milhões de reais. Então, por que o São Paulo não analisa talvez a volta do Casemiro pro São Paulo e não trazendo o Marcos Antônio e o Juan, a gente sim conseguiria trazer o Casemiro de volta, né? Seria um jogador que receberia um salário alto? Seria. Ele poderia receber o mesmo salário que o Lucas, que o Oscar, mas seria um jogador de peso que que iria engrandecer o São Paulo, né? Então, por que não o São Paulo não tenta, né? O que custa tentar a contratação do Casemiro e talvez não contratar o Juan e o Marcos Antônio? E ó, última informação do vídeo de hoje é sobre Rian Francisco. O Rian, né, como todos os garotos de base, será a terceira opção de reserva, né? Ele será a terceira opção no banco de reserva do São Paulo. Então, ele sendo a terceira opção, o Caleri seria o titular na Copa do Brasil e na Libertadores. E o André Silva no Brasileirão. Mas eu vou falar o que eu acho sobre isso. Eu acho que o Rian, ele é um jogador muito promissor e tem que ter espaço no Brasileiro. Por que o São Paulo não faz diferente? O Caleri, que é um jogador muito importante, jogaria somente a Libertadores. O André Silva jogaria somente a Copa do Brasil. E o Rian jogaria somente o Brasileiro. Eu acho que seria interessante o São Paulo fazer isso que eu falei, né? Até porque daria rodagem pro Rian, daria oportunidades pro André Silva na Copa do Brasil também. E o Caleri na Liberta seria a maior chance de gol que a gente teria no campeonato que é prioridade pra gente, né? O que vocês acham? Vocês acham que seria interessante fazer isso que eu falei ou fazer o que o São Paulo quer? Deixar o Caleri só pra Liberta e pra Copa do Brasil, o André Silva pro Brasileirão e o Rian ali como uma terceira opção que talvez nem entraria. O que vocês acham aí? Deixa nos comentários. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e valeu!